que, a meu ver, está no lugar errado. Esse deveria ser o último versículo do capítulo 10, e não o primeiro versículo do capítulo 11. Até porque, se você correr os olhos aí, você vai ver que o assunto do capítulo 11 ele é bem específico. Vai tratar de uso de véu, como as mulheres devem se portar na igreja e tudo mais. E o capítulo 10, lá a partir do versículo 23, vai falar sobre questões da liberdade cristã. O que nós devemos fazer, agir, como agir em determinadas situações. É aquele texto famoso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem um contexto mais prático no sentido global. E aí ele termina dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse texto, ele tem muito mais a ver, esse versículo, ele tem muito mais a ver com o capítulo 10 do que com o capítulo 11. Então, ele está aí só... A minha Bíblia aqui, na verdade, ele termina o parágrafo assim. Não sei na Bíblia de vocês aí. Ela termina o parágrafo com o primeiro versículo do capítulo 11. E não no final do capítulo 10. Então, o rapaz, quem separou a Bíblia por esses trechos, acertou, a meu ver. Mas, independente do contexto em que esse versículo esteja, nós vamos falar sobre essa pretensão, que parece algo muito pretenso, parece algo eivado de um orgulho. Eu chego assim para o Davi Leão: Davi, me imite, faça o que eu faço. Você tem uma impressão meio, peraí, nossa, quem é você na fila do pão para me obrigar ou dizer qualquer coisa em relação a mim que eu tenho que imitar você? Parece um versículo assim cheio desse orgulho, dessa pretensão, mas ele tem um propósito e nós vamos nós vamos caminhar e ver se é realmente a pretensão ou se é algo que nós devemos fazer. Vocês, especialmente, que estão aqui, os jovens, devem fazer com todo vigor, com toda disposição, deixando para trás qualquer postura de animosidade em relação ao líder, ao pastor. Pelo contrário, fazendo do pastor o seu alvo de vida. Nós vamos ver se esse versículo diz isso. Ou, não, o pastor está viajando. Não, vamos ver o que diz esse versículo. O versículo é simples, vocês já devem ter passado o olho por ele. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse versículo aqui vai apresentar para nós uma responsabilidade e uma obrigação. Uma responsabilidade e uma obrigação. A responsabilidade, ela está aí descrita na parte 2 do versículo, é por onde nós vamos começar. É a responsabilidade daquele a quem se quer imitar, daquele que deve ser imitado. Então a responsabilidade aqui do pastor, do líder. Qual é a responsabilidade dele? Está no versículo, na segunda parte do versículo. Como também eu sou de Cristo. Então eu devo me preocupar, eu como líder, eu como pastor, tenho essa responsabilidade perante vocês. Responsabilidade qual? De ser imitado. Mas em qualquer coisa? Não. Nas coisas que eu faço, que são iguais, que são próprias do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu olho para o pastor, e ele é a expressão em sua conduta, em sua postura, em seu jeito de se vestir, em seu jeito de falar, em seus pensamentos, o modo de pensar, como ele expressa esses pensamentos. Se eu olho para o pastor e ele é imitador de Cristo, então eu tenho o cumprimento dessa responsabilidade. Mas pastor, quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Você pode indagar. Isso aqui, os coríntios deveriam imitar o apóstolo Paulo e não o pastor. Esse versículo aqui não é para pastor.
Vamos para, abra sua Bíblia aí, vamos para 1 de Pedro 5. Você vai ver que o pastor, ele está ali, dentre outras coisas, para ser imitado. 1 de Pedro 5. Olha só o que diz 1 de Pedro 5, a partir do versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Quem são os presbíteros? Os pastores. Lembrando que no Novo Testamento, presbítero, pastor e bispo, e às vezes ancião, tem são termos intercambiáveis, são sinônimos, designam a mesma função. Então, pelo contexto, você pode identificar isso. E aqui ele está falando especificamente para os pastores, para os presbíteros, para os líderes, para os bispos. Então vamos lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Que tipo de modelo que o pastor é? Que tipo de modelo que o pastor é? É aquele homem, aquela figura que nós consultamos, às vezes, para ajustar a nossa vida nessa ou naquela área? Não. Não. O pastor deve ser, segundo 1 Timóteo 3 e o texto de Tito 1, a primeira qualidade do pastor é ser irrepreensível. E irrepreensível em tudo. Em tudo. Ele não pode ter uma mancha, uma falta no seu caráter. Não pode ter. Qual é o fim? Um dos fins para que ele seja irrepreensível? Se tornar modelo do rebanho. E mais uma vez, não é aquela pessoa, está lá num pedestal, ou alguém que eu consulto às vezes para agir dessa ou daquela forma. Não. Olhando para esse texto aqui, para um outro que eu vou mostrar para vocês, e conjugando com 1 Coríntios 11:1, o pastor deve ser imitado, copiado. Não é aquela pessoa que é um cara bacana, é um cara que faz as coisas certinho, mas eu prefiro imitar aquela celebridade que eu sigo no Instagram. O pastor é um cara legal, é muito joia, é um homem de Deus, é um homem irrepreensível, mas eu prefiro copiar aquele pastor que eu sigo na rede social, que eu sigo no Instagram, que eu vejo lá ele falando, eu acho ele maravilhoso. Ou o pastor é um cara legal, a família dele até que é bonitinha, mas eu prefiro imitar, eu prefiro seguir os passos daquela mulher que dá curso na internet sobre como ser feminina e tudo mais. Não. Deus colocou o pastor na sua vida para, dentre outras coisas, para ser para você uma régua de vida, um norte para a sua vida. Alguém que você deseja profundamente imitar. Mas isso indiscriminadamente? Não. Por que você deve imitar o pastor? Por causa da responsabilidade que ele tem, que é ser como Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando as pessoas se tornam pastores, por aí, elas vão pensar, nossa, agora eu detenho uma posição de poder acima dos demais. Agora eu detenho ali uma influência maior, uma voz de comando, uma autoridade maior sobre as pessoas. Agora as pessoas terão que me obedecer, tudo que eu falar, ter que me paparicar,
tem que me tratar com toda a deferência e tudo isso, respeito, porque agora eu sou o pastor. Eu vou falar uma realidade para vocês, que todos os pastores aqui da igreja de vocês, essa igreja, têm no coração. Nós carregamos, não é um privilégio, não é uma posição elevada diante de vocês, longe disso. Nós carregamos um fardo, uma responsabilidade grandiosa, grandiosa. No dia em que a igreja escolhemos o pastor Nicolas para ser o nosso pastor, repousou sobre o pastor Nicolas, no dia que ele foi ordenado ao pastorado, repousou sobre os seus ombros uma imensa responsabilidade. Qual responsabilidade? A de ser igual a Cristo. E não só ser no seu interior, nas suas ideias, não. Ele deve demonstrar, ele deve ser aquela pessoa em todos os seus passos, alguém igual a Cristo para ser imitado. Nós, pastores, devemos ilustrar, devemos ser, por responsabilidade, devemos ser o quê? Devemos ser ali a figura, a ilustração de quem é Cristo. Prossegue-se. Pode deixar a mochila aí, não tem problema. Vixe, está lascado. É melhor levar. E olha só que interessante. O povo de Israel se relacionava com Deus, não se relacionava? Só que o povo de Israel era um povo muito idólatra. Muito idólatra. E aí Moisés foi lá para o monte Sinai e demorou um tempo lá. O que o povo de Israel fez? Arão, cadê, cara? A gente não está acontecendo nada aqui, a gente precisa de algo para adorar. Bastava a mera ideia de Deus? Deus já tinha se revelado ao povo de Israel em várias obras, em vários momentos. Eles poderiam muito bem adorar a Deus com tudo que Deus já se revelou a eles. Mas o que eles pediram para Arão? Faz uma imagem. E escolheram bem um bezerro. Tem um motivo por causa do bezerro, mas não vou falar sobre isso. Mas escolheram uma imagem para quê? Para adorar a imagem. E hoje, olha só, hoje, o povo evangélico faz a mesma coisa com o pastor. Faz a mesma coisa. O pastor vira o bezerro de ouro. Eu vi até uma brincadeira, uma tirinha esses dias aí. Eu não sei porque o meu Instagram fica me sugerindo tirinhas de pentecostais. Eu não sei, esse povo. Outro dia eu vi lá, entre na igreja rodando, a igreja quadrangular. Entre na igreja rodando e ganha um bis. E é aquele rodar deles lá, sabe? Rodar, sei lá o que é aquele papo. Entre na igreja rodando e ganha um bis. E ele estava lá filmando lá o povo. E aí essa mesma igreja aí fez o irmão que serve água para o pastor, já viram? O irmão que serve água para o pastor, ele entrando na igreja. E aí tocando aquela música, né? É o irmão que serve água para o pastor. Imagine como o pastor, se o irmão que serve água para o pastor é tratado assim, imagine como é que o pastor é tratado. Irmãos, jovens queridos, o pastor sim deve servir ao seu propósito, deve servir ao propósito de ser imitado, conquanto ele imite Cristo. E eu só vou imitar o pastor porque o pastor é aquela representação visual que às vezes nós precisamos para aguçar a nossa adoração, a nossa imaginação. É aquela representação visual de Cristo. De Cristo. E por causa disso, pesa sobre o pastor uma imensa responsabilidade
de ser como Cristo. Irmãos, estar aqui entre vocês é uma alegria tremenda, imensa, poder amá-los, poder guiá-los. É uma alegria imensa, um privilégio. Porque lá em Pedro, nós vamos ler, aqui em Pedro, né, diz que nós fomos confiados. Vocês não são nossos. As ovelhas não são desse ou daquele pastor, não. As ovelhas são do Supremo Pastor, e vocês foram a nós confiados. Não, vocês não são nossos, para eu poder tratar de qualquer jeito, não. Eu só posso guiá-los, os pastores só podem guiá-los dentro do escopo das ordens de Cristo, porque Cristo é o nosso pastor. E essa responsabilidade é tremenda, é imensa. Nós sofremos, porque somos pecadores também. Mas nós não podemos esquecer que esse texto, esse versículo, traz para nós uma responsabilidade. A responsabilidade do pastor de ser alguém que deve ser imitado. Por quê? Porque ele mesmo imita Cristo. Eu sou essa representação no meu caráter, nas coisas que eu falo, no modo como eu crio meus filhos, no modo como eu me relaciono com a minha esposa. Tudo que vocês olharem para o pastor deve refletir o Senhor Jesus Cristo. Deve ilustrar para vocês. Olha como o pastor trata a esposa. Olha. Isso demonstra a bondade de Cristo, o amor de Cristo. Olha só como é que é o casamento dele. Efésios 5 está cumprido no casamento do pastor. Eu leio o texto, eu olho para a vida do pastor e existe aí a ilustração do texto entendido. Olhei para o texto, mas onde é que eu vou ver isso? Olhe para a vida do pastor. Por quê? Porque esse pastor imita Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 4:11. Olha só o que diz. Ordena e ensina estas coisas, que ele acabou de dizer, né? Aqui é interessante, eu só quero fazer um breve comentário nesse versículo. Ordena e ensina essas coisas. O pastor, eu disse aqui para vocês que o pastor não está em posição superior. Isso em comparação ao que os pastores que existem por aí, os dominadores, como o texto de Pedro fala. Esses dominadores nós não devemos ser. Mas o pastor, ele tem, munido da palavra de Deus, munido da Escritura, das ordens que a Escritura dá. Ele tem autoridade para quê? Para ordenar que vocês cumpram a palavra de Deus. É aquela voz de comando. É a voz de comando. Você pega a palavra de Deus e você ordena que as ovelhas cumpram a palavra de Deus, as ordenanças, os mandamentos. Não tem opção de, não, isso aí é a opinião do pastor. Se o pastor, com a Bíblia aberta em punho, se dirigir a você e disser, faça isso, tem opção? Não há opção. Por quê? Porque a autoridade não decorre da pessoa do pastor, mas decorre da própria palavra. E ele é um instrumento para... eu gosto da palavra em inglês, enforce. Como é que eu traduzia enforce? Não é coagir, como? Não é reforçar, é enforce the law. É o que aplicar está mais próximo, mas é algo com mais peso. É o que as autoridades nos Estados Unidos fazem, os policiais. O que eles fazem? Eles enforce the law. Não é só aplicar a lei, mas é fazer com que a lei seja aplicada. Fazer valer a lei. É o que o pastor faz. É o que o pastor faz.
Está aqui a palavra de Deus. O pastor faz a palavra de Deus ser aplicada na igreja, na vida de cada um aqui. É o enforce the Bible. É isso, é essa autoridade, por assim dizer. A lei diz algo, a palavra de Deus diz algo. Eu sou um mero instrumento para que essa palavra aconteça e não seja algo etéreo, mero conselho, algo que eu sigo ou não. Eu devo ouvir e seguir. Mas essa não é uma parte que me interessa. Versículo 12, fecha parênteses. Ninguém despreze a tua mocidade. Mocidade de Timóteo aqui não é 16 anos. A mocidade aqui de Timóteo é perto dos 30 anos, mais ou menos a idade do pastor Nicolas. Mesmo que a sua careca não demonstre. Mas é mais ou menos o pastor Nicolas é jovem. É jovem. Ninguém despreze a tua mocidade. Como é que ele faz? Porque as pessoas não levavam a sério o jovem, por assim dizer. E não levam a sério nem hoje. Nem hoje. Mas como é que o jovem, e aqui o jovem pastor, pode ser levado a sério? Qual é o contra-argumento que ele vai dar? Ele vai ter que se explicar? Ele vai ter que falar alguma coisa para contra-argumentar? Ah, mas você é jovem. Você não sabe das coisas. Ah, mas... Sabe qual é o contra-argumento a isso? Ser padrão dos fiéis. Eu sou modelo, é a mesma palavra. Eu sou exemplo para os fiéis. Se alguém chegar, pastor Nicolas, nesse assunto aí, pode ficar quieto, você não sabe de nada. O pastor Nicolas é exemplo, padrão, modelo a ser seguido. Esse é o contra-argumento. Não precisa falar nada. É só olhar para a vida dele e ver padrão, retidão, procedimento, irrepreensibilidade. Não há nenhuma mancha nele que possa descreditar ou descredibilizá-lo. Não há. É assim que o pastor age. E esse objetivo aqui de ser modelo. E modelo, mais uma vez, gente, eu não consigo dar tanta ênfase. Modelo aqui, gente, não é para consultar. Ah, vou lá consultar de vez em quando. Não, vocês devem seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tito 2,7, não precisa abrir. Tito 2,7, Paulo dizendo a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O que é pessoalmente? Você está falando torna-te padrão de boas obras? Por que ele enfiou um pessoalmente aqui? Se eu falo que a pessoa se suicidou, parece isso, não parece? Chegou, pastor Nicolas, torna-te padrão de boas obras. Não, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Qual é o meu objetivo com isso? Eu quero enfatizar que na sua conduta, em tudo você deve ser modelo de boas obras. E olha só aqui, gente, não é, eu sou modelo nos meus pensamentos, não. Boas obras são para serem vistas, comprovadas, ilustradas a todos. Como é que agora eu tenho dúvida, que faculdade eu vou seguir? Tudo bem que isso não é algo que a Bíblia se preocupa. Você pode escolher a faculdade que você quiser. Mas eu vou averiguar a vida dos meus pastores. Que mulher eu vou escolher para ser a minha esposa? Que homem eu vou escolher para ser o meu marido? A Bíblia tem diversas recomendações, diversas diretrizes para que isso aconteça. Ótimo. Aprendi na Bíblia quais são os critérios para escolher um marido ou uma esposa. Onde eu vou ver isso na prática? Onde eu vou ver essa ilustração? Na vida do pastor. Quem ele escolheu para casar?
Como é a esposa dele? Ah, está ali. Ah, então é assim. É assim que eu devo ser. É assim que eu devo fazer. É assim que eu devo agir. Dessa forma. 2 Coríntios 6, esse vocês podem abrir. 2 Coríntios 6, 4. E aqui, esse texto aqui vai estabelecer, olha só, vai estabelecer um contraste entre o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro de Deus e os dominadores que nós vemos pelas igrejas afora. Porque a vida do pastor não é fácil. Não é fácil. E está prescrito que ela não deve ser fácil. Se o rapaz tem vontade de ser pastor, como diz lá em 1 Timóteo 3, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, certo? Todo mundo gosta dessa parte aí, excelente obra almeja. Maravilha, opa, eu quero ser pastor. Mas esquece que ao pastor é designado padecer. Padecer. Muitos sofrimentos, muitos. Olha só esse texto aqui, 2 Coríntios 6, 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Alguém tem alguma outra palavra para esse recomendando-nos? Aprovando-nos? Melhor, essa palavra é melhor. Está mais próxima do que o autor quer dizer aqui. Porque essa recomendação parece que é recomendação do Instagram, né? Eu quero recomendar aqui essa oficina aqui, quero recomendar esse pastor aqui. Mas quando você recomenda alguém, você está, tem aquele ditado, você está pondo a mão no fogo por essa pessoa. Vocês devem ser capazes de pôr a mão no fogo pelos seus pastores. Que grande responsabilidade essa nossa. Por quê? Porque se existe uma falha, se existe uma falta, eu estarei prejudicando todos vocês. Todos vocês. Mas eu, sendo ministro de Deus, devo ser capaz de dar a vocês essa confiança de colocar a mão no fogo por mim. Porque é o que o texto diz. Esse termo recomendando-nos dá essa ideia de eu provo, em tudo eu provo que eu sou ministro de Deus e eu tenho gabarito para isso, eu tenho provas para isso. Sabe quais são as provas? Sabe como é que eu provo que eu sou pastor? Que eu sou ministro de Deus? Segue a leitura. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fâmia, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Se o pastor passa por esse quadro aqui, se ele passa por essa descrição, por essas circunstâncias, essas são o seu distintivo, as suas marcas, as suas provas de que ele é um pastor, um ministro de Deus. Cumprindo assim o quê?
a sua responsabilidade de ser como Cristo. Mas o texto de 1 Coríntios 11 fala também de uma obrigação. De uma obrigação. Existe uma responsabilidade. A responsabilidade é de quem? É do pastor, do ministro, daquele que deve ser imitado. É a responsabilidade enorme, gigantesca. Ele é, sim, uma ilustração do Senhor Jesus Cristo, de como andar, de como viver, de retidão. Sim, ele é. Ok. O que eu faço com isso? Eu, como ovelha, o que eu faço com isso? Eu tenho a obrigação de imitá-lo. O pastor tem a responsabilidade, eu disse para vocês no começo. O texto fala bastante sobre o pastor, mas também vai falar muito sobre vocês. Por quê? Vai falar da obrigação de todo crente de copiar um pastor que imita Cristo. E aqui o texto é imitar mesmo. É como se você fizesse cosplay. Brincadeira. Não vai fazer cosplay do pastor, não. Se bem que eu fiz no acampamento do Araxinhos, eu fui de pastor Marcos. Isso aí, o que acontece no acampamento fica no acampamento. Você viu, né? Mas tem fotos, o pessoal tem fotos. Mas enfim, gente. Vocês tem essa obrigação. Ah, pastor, eu posso escolher imitá-lo ou não? Posso ter. Ah, mas eu não gosto muito disso aqui, daquilo outro. Eu dei um exemplo para vocês aqui do pessoal da rede social. Vocês são jovens, alguns aqui nem tanto, outros bem jovenzinhos. Os mais jovenzinhos, eles têm uma vontade tremenda, isso todo mundo passa por isso, uma vontade tremenda de se identificar com um grupo. E aí você escolhe a sua identidade visual, porque o adolescente, o jovenzinho, não tem muito na cabeça, né? Então não tem muito o que expressar, não tem muito o que falar até, mas ele escolhe o quê? Uma identidade visual. Aí tem aquela fase, tem a fase emo. Quem aqui passou pela fase emo? Então, tem aquela fase roqueira. Eu passei pela fase roqueira, só vestia roupa preta. Emo é diferente de roqueiro, vocês estão se perguntando, é diferente. Tem a fase patricinha, tem a fase calça big. Se bem que hoje não tem mais calça big, né? As mulheres que usam calça big hoje em dia. Mas tem as fases lá, por quê? Porque você, jovenzinho, está naquela vontade de se identificar com um grupo. Eu tenho aqui, eu agora uso a camisa de rock, tá? E eu sou agora dos roqueiros. Agora eu uso camisa de time. Camisa de time, só uso roupa de time, de esporte, porque agora eu sou futebolista e agora Real Madrid, Barcelona, não sabe qual que torce, não quer nem saber, só está lá no pessoal dos boleiros. Agora eu sou boleiro, então passa por essa fase aí. Sempre, nada criando, né? Nada criando. Outro dia eu vi uma pessoa, eu fui lá na BP, no hospital da BP, e eu vi uma pessoa de cabelo azul, cabelo assim bem bagunçado, assim, parecia um anime. Parecia um anime a pessoa. E ela estava com uma roupa específica lá de anime lá, nem sei que personagem que era. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, isso há uns 30 anos atrás, a pessoa ia ser uma pessoa única. Só que hoje, não tem nada de único nesse visual. Você vai andar na Paulista, você vai ver uns 15 com cabelo azul. Ou mais. Ou mais. E aí o jovem acha que fazendo essas coisas ele é único. Mas na verdade você só está imitando alguém que já fez outrora. Por quê? Porque existe um desejo de fazer parte desse grupo. Existe o desejo de copiar alguém. Todos nós aqui seguimos pessoas nas redes sociais, certo? Todos nós aqui. Segue um artista, um cantor. Quem segue o Robert Downey Jr.? Sei que não segue. Vou lá depois, ver.
É que o Robert Downey... Quem é esse cara, né? Quem é Robert Downey Jr.? É que ele está meio de fora, né? Já passou a fase dos Vingadores. Né? Mas enfim, vocês têm lá os seus artistas. Eu sigo o Cariani porque eu gosto lá do Cariani. Eu sigo o Muzi porque eu quero ficar forte que nem o Muzi. Enfim, eu sigo lá artista tal porque eu gosto das roupas que ela se veste. Você segue alguém lá na rede social porque você gostaria de, pelo menos em alguma... porque eu acho legal. É a desculpa do jovem, né? Por que você segue? Eu acho legal. Mas no fundo, você quer que a sua vida se pareça um pouquinho mais, nessa ou naquela área, com aquela pessoa que você segue. Seja lá quem for. Seja lá quem for. E isso não está intrinsecamente errado. Se eu sigo lá o Muzi e quero me parecer um pouquinho mais com ele, tendo um pouquinho mais de músculo, legal, não tem problema nisso, não tem pecado nisso. O pecado é quando essa pessoa se torna um ídolo, aí é outros 500. Mas se você quer alguém para copiar, se você quer alguém para fazer do seu alvo, faça. Que pessoa é essa? É Cristo. Não acabou de falar que era o pastor? Tenha Cristo no seu horizonte. Porque se você não tiver Cristo, e aqui, quando eu digo Cristo, nós devemos conhecê-lo. Se você, jovem que está aqui, não conhece o Senhor Jesus em detalhes, se você não conhece a revelação do Senhor Jesus em detalhes, você vai indiscriminadamente e idolatricamente, não sei nem se existe isso, copiar o seu pastor e adorá-lo. Eu sei que o pastor é parecido com Cristo, não vou copiar o pastor. Você estará adorando o pastor, e esse é um erro. Esse é um perigo. Você primeiro precisa conhecer a Cristo. Lembre-se, o pastor é mera ilustração do texto bíblico. A vida do pastor é mera ilustração, demonstração daquilo que eu vejo no texto. Se eu leio lá que Jesus é manso e humilde de coração, como é que é uma pessoa mansa e humilde de coração? Como é que é essa pessoa? Vamos olhar para o pastor. Vamos olhar, eu preciso de uma ilustração, eu não sei como é uma pessoa mansa e humilde. Vamos olhar para o pastor. Eu leio na Bíblia que Jesus, ele era compassivo. O que é uma pessoa compassiva para com os pecadores? Vamos olhar para o pastor. É assim? É assim. Então eu vou imitar Cristo através desse exemplo que eu vejo no meu pastor. É isso. E não existe opção. Você tem que copiar Cristo. Você tem que viver como Cristo. Em Gálatas 2 vai dizer o quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, esse viver que eu vivo na carne, vivo por meio de Jesus Cristo. Então já não sou mais eu. Esquece o eu. Eu gosto disso. Isso é legal. Eu. Esquece isso. Eu vou ser igual a Cristo. E se eu precisar de ilustração, eu vou olhar para o meu pastor. E vou imitá-lo. E vou copiá-lo. Porque ele imita Cristo. Porque ele é o primeiro exemplo de Cristo para mim. Paulo vai falar outras 3 vezes. Parece meio pretensioso, né? Mas não é não. Olha aí, 1 Coríntios 4. Volte aí um pouquinho para o capítulo 4 e veja. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aqui imitador é cópia mesmo. É cópia. Sei que o jovem ele quer ser único no universo. Ele quer ser, eu quero ser como ninguém.
Quero ser como ninguém, ninguém pode ser igual a mim. Esse é o sonho do jovem. Mas depois que você amadurece, o seu sonho, o seu ideal é copiar os outros. Porque você vê que está dando certo, você fala, eu quero que minha vida seja igual a essa daí, porque é uma vida que está dando certo. E aí você olha para o pastor, eu quero ser igual a Cristo. Eu vou seguir aquele exemplo porque eu estou vendo aquele exemplo dando certo. Eu estou vendo Cristo dando certo na vida do pastor. Um pastor fiel, um pastor perseverante, tem um ministério longevo, um ministério de fidelidade. São questões que provam que andar nos caminhos de Cristo dá certo. Dá certo. Eu vou copiar. Eu quero isso para a minha vida. Porque esse homem está aí há tantos anos andando com Cristo. Olha a vida dele. Olha como é a vida dele. Dá certo andar com Cristo. Eu vou copiar. Claro, não é aquela vida coach, dá certo, sucesso profissional e financeiro e aquela coisa, não é isso, nada disso. Hoje em dia eu fico embasbacado, como é que tem gente que há 2 anos atrás era pobre, era pedreiro, hoje está dando curso na internet de como vencer na vida. A pessoa tem 2 anos sei lá, não tem, de rico, tem 2 anos de experiência nessa vida de prosperidade, se é que tem, se não é que não é fabricado, né? Mas enfim. Mas lá, tá lá mostrando, 2022, estava lá, foto dele de pedreiro lá, passando massa lá. E aí o cara 2 anos depois está dando curso, foto perto da Ferrari, foto em Dubai, viajando por aí, e está dando curso. Como prosperar? 2 anos, 2 aninhos. Olhem para o pastor. Vejam como andar nos caminhos de Cristo dá certo. Dá bom. Não dá ruim, dá bom. Olhe. Veja a perseverança. Veja os caminhos por onde ele andou. Ele foi fiel. Ele foi perseverante. Eu também vou ser. Eu não vou desanimar. Ele já passou por muitas coisas, já passou por provações, já passou por dificuldades inúmeras, já passou por circunstâncias adversas, e olha onde ele chegou. Eu vou copiá-lo. Eu quero que minha vida seja igualzinha a essa daí. Tirando essa questão financeira, tá, gente? Espero que vocês entendam. Estou falando aqui do caráter. Estou falando aqui da fidelidade do pastor a Cristo. Estou falando disso. Não estou falando de, agora o pastor Marcos tem uma casa em Atibaia, não, eu quero a casa igual a dele. Nada disso, nada disso. Mas eu olho para o pastor Marcos e vejo a sua fidelidade, o seu ministério longevo, a sua constância nos caminhos do Senhor, o seu exemplo de boas obras. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero chegar na idade dele e estar assim como ele está. Porque eu vi que dá certo. Olha Filipenses 3,17. Aliás, todos esses versículos que eu estou mencionando para vocês usam do imperativo. O que é imperativo? A gente aprende, né, na escola, o imperativo é quando você dá uma ordem. Então todos esses textos utilizam do imperativo. Ou seja, sede, copiem, imitem. Quando um pai usa um imperativo na casa de vocês têm opção de dizer sim ou não? Tem? Os que já saíram de casa estão falando, não tinha não. Faça, vá comprar pão. Se você quiser, vai comprar pão. Não, vá. Não tem opção. E aqui o texto, a escolha pelo imperativo também traz essa lição, né? Essa obrigação. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus,
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, existe aqui uma aplicação direta para vocês, direta. O tempo está passando, vocês não vão ficar para sempre nesse grupo, não vão. O tempo vai passar e vocês precisam, dentre outras coisas, também ser modelos. Observai, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Então já tinha gente copiando, imitando o apóstolo. Então, me imitem, mas também vejam que já existem pessoas me imitando. Vejam, observem essas pessoas, porque um dia eles servirão de modelo. Então existe uma aplicação direta para você aqui. Não existe opção. Ah, não, eu vou ser um crente ali, mais ou menos, é um crente que ninguém nota. Existe a obrigação de você também se tornar modelo, padrão. Um dia alguém vai imitar você. Nem que sejam seus filhos. Mas na igreja isso acontece com frequência. Alguém vai escolher você para imitar. Em alguma área. Se você não for irrepreensível, você pode fazer alguém tropeçar. Por quê? Porque o seu modelo, porque a sua conduta, o seu caráter tem falhas. Tome muito cuidado com isso. É uma responsabilidade grande ser modelo. Grande, imensa. E em todos nós, especialmente o pastor, porque recai sobre ele essa responsabilidade, mas sobre vocês também recai a obrigação de serem modelos, exemplos. Olha agora, segundo aos Tessalonicenses 3. Segundo aos Tessalonicenses 3, 6 a 9. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. O que ele está dizendo aqui? Tem uns camaradas aí que não nos imitam. É isso que ele está dizendo. Resumindo, tem um pessoal aí que não nos imita. Por que ele acabou de dizer? Tem gente que está andando entre vós desordenadamente. Vocês sabem que nós nunca andamos desordenadamente quando estivemos convosco. Então tem gente aí que não está imitando. Não está nos imitando. Segue a leitura. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, lá trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Nós não fomos pesados a vocês, nós trabalhamos, nós não ficamos aí mendigando pão, tivemos trabalho, fadiga de noite e dia. Qual o objetivo de tudo isso? Se tornar exemplo. Ah, é aquele exemplo que nossa, que exemplo de vida. Que exemplo de vida. Não. Não é essa visão etérea da coisa. Ah, que exemplo de vida, eu vou seguir a minha vida do jeito que eu quiser. Eu devo seguir a minha vida do jeito que esse homem seguiu. Do jeito que o pastor segue. Porque é meu dever, é minha obrigação imitá-lo. Mais uma vez, não perca do horizonte. É a minha obrigação imitá-lo, por quê?
porque ele imita Cristo. Porque ele é a ilustração de Cristo para mim. É por isso que eu vou imitá-lo. 1 Tessalonicenses 1. Primeiro aos Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha só que interessante aqui. O Evangelho chegou aqui na vida de vocês ouviram a palavra do Evangelho, vocês se renderam ao chamado do Senhor, mas não parou por aí. Não parou por aí. Agora eu tenho que viver o Evangelho, certo? Agora o Evangelho precisa se expressar na minha vida. Não é só crer que basta. Para ser salvo basta, só crer. Mas o crente não fica só no crer. Creu, beleza, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não. Creu, agora eu vou andar em novidade de vida. Agora eu vou andar, como diz o texto aqui, em procedimento, em santo procedimento, por amor de vós. Então eu criei, isso se expressou ali na minha confiança em Jesus como meu Salvador. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, vocês ouviram a palavra, mas não só isso. Não só isso. Vocês viram a diferença. Vocês viram o caráter. Vocês viram a mudança de vida de alguém que crê no Evangelho, como é que ele age. E vocês viram em quem? Em nós. O apóstolo Paulo escrevendo. Em nós. Vocês ouviram o Evangelho e vocês viram o Evangelho em nós. Porque o Evangelho não é só palavra. O Evangelho não é só, eu confio em Jesus e nada muda. Não. Não, de forma nenhuma. O Evangelho é uma constante transformação no nosso caráter. Esse é o processo, todos nós conhecemos, é o processo de santificação. Eu estou sendo transformado por Deus de glória em glória. Eu vou ali sendo transformado no meu modo de pensar. Eu já penso diferente. Não como eu pensava antes do Evangelho. Penso diferente. As minhas palavras são palavras diferentes. Por isso que crente falando palavrão é algo bem... Você fica... Parece aquele gatinho lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Não condiz com o que você está dizendo. Você creu no Evangelho? Eu criei. Mas olha como você faz. Olha como você procede. Olha como são as suas palavras. Olha como é a sua vida. Olha as pessoas que você segue nas redes sociais. Olha as suas curtidas. Olha para tudo isso. Não combina com o Evangelho que você professa. Não combina. Não tem nada a ver. O que só evidencia o quê? Que a pessoa nunca creu de verdade. Nunca creu de fato. Por quê? Porque quando o crente crê no Evangelho, na palavra do Evangelho, ele vive o Evangelho. E foi o que os irmãos viram aqui. Eles viram no exemplo do apóstolo Paulo, e ele diz no versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vejam o que o Evangelho fez na vida daqueles irmãos. Eles, peraí. Nós vivemos aqui numa sociedade pagã. Nós andamos segundo a nossa intuição, segundo as nossas crenças. E vem o apóstolo Paulo falando, creiam no Evangelho de Cristo.
Está aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ótimo, legal, joia. Nós cremos, precisamos de Cristo, nosso Salvador, morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Nós que estávamos separados de Cristo, agora nós somos da família de Deus, ótimo, eu creio nisso. Como é que eu faço agora? E agora, o que eu faço? E agora? Olha para mim. Peraí, quem é a minha referência aqui? Dos Tessalonicenses era quem? O apóstolo Paulo e os seus companheiros. Opa, tem que andar assim? Tem que andar assim. Agora um crente anda assim. O crente faz assim. Joia. Na igreja é a mesma coisa. Eu creio no Evangelho. Creio. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Revelado na Escritura. Sim. E agora o que eu faço? O pastor. Eu vou fazer como ele. Ele é referência para mim de evangelho vivido. Ele. É minha obrigação. Por quê? Porque ele demonstra, porque ele ilustra Cristo para mim. Eu vou copiá-lo, eu vou imitá-lo. É isso que eu vou fazer. E foi o que aconteceu com os Tessalonicenses. Queridos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Curta, simples, mas impactante, tanto para este lado de cá, quanto para o lado de lá. Por quê? Porque o texto fala da minha responsabilidade, a responsabilidade dos pastores, de serem imitados. Vocês acham que é leve essa responsabilidade? Às vezes dá vontade de se trancar num quarto e... Não olhem para mim, não olhem para mim. Não olhem. Mas é uma responsabilidade do pastor. Eu devo copiar Cristo em tudo. Em tudo. Porque eu deixei de ser, o pessoal diz, né? Eu deixei de ser pedra e virei vidraça. Virei vidraça. E sobre mim pesa essa responsabilidade, mas sobre vocês também pesa a obrigação de primeiro conhecer Cristo. Não, você que está olhando, você que está vendo esse vídeo, não é para copiar o seu pastor indiscriminadamente. Não, eu vou fazer tudo que o pastor mandar, porque ele é ungido do Senhor, porque ele é isso, porque é aquilo. Não faça isso. Conheça o Senhor Jesus Cristo, conheça. Leia a sua palavra, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento, conheça profundamente o Senhor Jesus Cristo. Para que quando você precisar de uma ilustração, de uma demonstração visual de Cristo, você possa averiguar, comprovar essa ilustração no seu pastor. Pastor, não é o caso de vocês, mas talvez quem vai me assistir depois, pastor, o meu pastor não imita Cristo. Seu pastor não imita Cristo, saia da sua igreja. Procure uma igreja, a sua igreja está sem pastor. Procure uma igreja em que o pastor imite Cristo. Que você vê Cristo nas páginas da Escritura e você vê Cristo na vida do pastor. E assim você estará protegido do erro, protegido da imoralidade, protegido de uma vida torta, protegido dos inúmeros problemas que uma vida assim pode prosseguir, pode ter. Por quê? Olhar a fidelidade, olhar o caminhar do pastor e ver, andar assim, dá certo, eu quero copiar, eu quero fazer assim. Não quero inovar. O crente não tem que inovar. Aliás, teologia inovadora é coisa de Satanás. Inovadora, e tome cuidado com isso. O crente não tem que inovar. O crente tem que conhecer a palavra antiga, a revelação antiga, ver na vida do pastor a ilustração dessa palavra antiga e copiar os passos que ele demonstra, os passos da sua vida, e ver que dá certo fazer assim, imitando. Vamos orar. Senhor Deus, é com grande temor e tremor que nós, pastores, nos submetemos ao Senhor,
ao teu chamado, para não somente para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho. Viver as tuas ordenanças, cumprindo cabalmente o nosso ministério, instalando o caráter de Cristo em nosso próprio caráter, imitando em tudo, no modo de pensar, agir, viver, falar. Dá-nos graça, ó Deus. Seja bondoso para conosco. Seja misericordioso, pois somos falhos, somos pecadores, temos fraquezas. Perdoe-nos, ó Deus, em nossas fraquezas e falhas e pecados. Dá-nos graça para corrigir essas falhas e servirmos então de exemplo para o nosso rebanho. Dá também a cada um aqui graça para conhecer o Senhor Jesus nas páginas da Escritura e imitar o pastor que vive conforme essas palavras. Abençoe esses jovens aqui, ó Deus, que em tudo o Senhor os proteja do mal e que eles possam viver uma vida de um caráter reto, santo, ilibado, perseverante, andando sempre nos seus caminhos, pois vale muito a pena andar nos seus caminhos. Nós te agradecemos por esse tempo aqui em torno da tua palavra e o fazemos em nome de Jesus. Amém.